crimes do cristianismo joio. Crimes que o cristianismo joio, que os cristãos joio, que o joio cristão comete. Só que joio não tem só no cristianismo, não. Tem em todas as religiões, em todos os grupamentos humanos, em todas as entidades onde tem gente, existe joio e existe trigo, tá? Mas o que nos interessa é o joio cristão, né? Os crimes que esse joio comete o tempo todo em toda a história da humanidade, em toda a história do cristianismo, tá? Então hoje a gente lembra o seguinte, um dos crimes, né? O crime que a gente chama atenção hoje é porque eles evangelizam por competição. Competição. Até tem a ver com o que já falamos da teologia capitalista. Há de haver sempre uma competição. Está todo mundo competindo. E o que é pior, para que eu cresça, para que eu melhore, eu preciso empurrar você para baixo. E essa teologia capitalista abraça isso. Para que eu me sinta mais espiritual, eu preciso entender que todo mundo está abaixo de mim. Eu preciso, né, criticar, eu preciso julgar, condenar todo mundo para baixo, para que eu me sinta superior. Entendeu? Então, essa teologia capitalista, abraçada pelo joio, faz a gente pensar nisso. Aí entra a questão da competição. Antes de falar exatamente sobre isso, eu só queria lembrar o seguinte: Jesus chamou o bode de joio. O bode, dentro do curral dele, dentro do aprisco, ele chamou de joio. E as ovelhas, ele chamou de trigo. Tá? Só para a gente arrumar o que é que Jesus queria dizer. Então veja, a revelação divina, a revelação de Deus, né, diz que Deus ama e é o próprio amor. A revelação diz isso, Deus ama e é o próprio amor. Ele não ama, não, ele é o amor. Tá? Ama todo mundo igualmente e com equidade. Ama todo mundo igualmente. Mas aquelas pessoas mais carentes, ele tem uma atenção maior, um interesse maior. Entendeu? Quer o bem e a salvação eterna de todas as pessoas. Todas as pessoas. Ajuda qualquer um que queira sua salvação. Ele está, sabe aquela disposição? Se você só pensar em querer a ajuda dele, ele já se oferece, ele já começa a atuar. É assim que Deus faz e é assim que a revelação mostra. Tá bom? O que mais? Não obriga ninguém a nada, nem mesmo para ser obediente a ele. Ele não obriga. Ele trabalha com pessoas e não com robôs. Ele quer pessoas que queiram as coisas, mesmo que ele tenha que ajudar 100%, né? Mas queiram, permitam, tá bom? Pela graça, ele faz tudo possível para salvar todos. Tudo que é possível para salvar todas as pessoas, ele sempre fez e ele vai sempre continuar fazendo. É mais fácil ser salvo do que ser condenado e ir para o inferno. É mais fácil ser salvo. Deus está com tudo armado para só você querer e tudo isso acontecer. Cadê mais? Há muitos salvos dentro e fora do cristianismo, muitos salvos dentro e fora do cristianismo, né? Até porque dentro do cristianismo tem muita gente perdida. Também dentro e fora de das religiões. Com tudo isto e para tudo isto, só o Espírito é quem convence, converte e santifica. Então é o Espírito que opera todas essas coisas para que o máximo possível de pessoas sejam salvas. Isso é o que a revelação diz. A revelação de Deus ensina no texto bíblico e são coisas que acontecem desde Adão até a última pessoa que existir sobre a face da terra. Isso é o que a revelação diz. Agora, assim, o joio, mesmo com tudo isso que eu falei, o joio evangeliza
né, intensamente. Agora vamos ver os motivos do joio. A revelação já disse como é que funciona. Mas agora vamos ver por que o joio é tão evangelizador. Ele faz questão, né? Ele é atuantíssimo nessa questão de evangelização. Porque não veja só, assim o joio evangeliza intensamente, não confiando no amor e nas ações de Deus para salvar. Ele não confia. É ele que tem que fazer, né? Convencer não é para deixar Deus fazer, não. Quem faz é ele, porque ele não confia que Deus saiba convencer ninguém. É ele que tem que convencer na bruta, né? Converter, fazer a pessoa ser verdadeiramente cristã, não. É do jeito dele, não é esperar de Deus, não. Porque Deus faz de um jeito e as pessoas ficam aí agindo como cristão diferente dele, então não são cristãos. Então tem que ser do jeito dele, para ele botar as regras, né? Como é que um cristão faz e é. Tá bom? Não por querer agradar a Deus. Olha que coisa interessante. Aí a gente vai avaliar isso aí. Não quando o joio evangeliza e é tão intenso nessa evangelização, não é? Querer encher os bancos de igreja, querer forçar todo mundo a ser cristão, brigar até, briga com as pessoas. É nojento. Sabe aquela pessoa nojenta que, porque você não é do jeito que é cristão como ele então cria 1000 situações para ser aquela pessoa cansativa, abusada, irresponsável contra você? Pois bem, por que ele faz isso? Não é para agradar a Deus. No fundo, não é para agradar a Deus, mas por preconceito. Preconceito. Sabe por que os escravos, né, quando chegavam ao Brasil, eram trabalhados na evangelização? Não era por amor a Deus. Preconceito. Preconceito. Só isso. Entendeu? Mas também por intolerâncias. Então eu preciso evangelizar você porque a sua religião não é de Deus. Eu preciso esvaziar a sua religião. Eu preciso desfazer da sua religião. Aí eu tenho que criar situações 1000 para você sair da sua religião e vir para a minha. Esse é o radar, né? do joio dentro do cristianismo. Não é por amor a Deus, não é por querer agradar a Deus, mas é porque ele precisa atuar na sua intolerância. É uma maneira de demonstrar a sua intolerância. Tá? O que é totalmente contrário do que a revelação diz, a gente já viu, e contrário às ações de Deus. Deus conviveu com o judaísmo. Não tem coisa pior do que o judaísmo, não, diante do cristianismo. Até hoje, a grande parte das religiões já reconhecem Jesus de alguma maneira. Ou profeta, ou homem especial, ou um homem que Deus usou, ou como filho de Deus, enfim, reconhece. O judaísmo não. O judaísmo é uma das poucas, ou talvez a única, que não reconhece Jesus. Jesus conviveu com esse povo e até praticou o judaísmo. Isso para você ver, né, que essa intolerância Jesus não tinha. Jesus chegou a dizer, olha, vocês são filhos do diabo. Jesus disse. Mas ainda assim praticou o judaísmo. Veja que não é a prática que ofende Deus. Entendeu? Talvez a não prática é que mais ofende a Deus. A demonstração de falta de amor é que ofende a Deus. A intolerância é quem ofende a Deus. Não qualquer religião, mas a intolerância. E a gente, nós cristãos, temos muita intolerância. Nós evangélicos, pronto, a gente aí somos peritos nessa doença. O que mais? Eles evangelizam não por querer agradar a Deus, mas por prepotência. Prepotência. Sabe o que é isso? É a necessidade de criar... Está vendo essa coisa, essa invenção mentirosa de que o cristianismo é a maior religião do mundo? Isso é mentira. Por que mentira? Vai pesquisar se todo esse povo que se diz cristão, se eles são realmente cristãos. Não são. Mas se declaram por causa da cultura, porque estão num país que se diz cristão, então é mais fácil dizer que é, mas não são.
Não são. E muita gente que está dentro do que, não, eu sou cristão, e até vive ali, pratica, se você for avaliar a vida dele com a vida de Jesus, não tem nada de cristianismo no que eles praticam. Então não somos a maior religião, mas nós precisamos, a nossa prepotência é demais, a gente precisa crer que somos a maior religião do mundo, a hegemonia. Então eu desfaço das outras religiões para que a minha religião seja a maior, seja a mais potente, seja a que manda no pedaço. É por isso. Não é necessidade de agradar a Deus, não. É uma necessidade interior, de uma prepotência. Né? Aí evangeliza. Né? Eu quero, você pode se converter, mas contanto que venha para a minha igreja. Contanto que venha para a minha religião. Isso é prepotência. Né? Também por vaidade. Também evangelizam por ódios. Ódio, já pensou? Evangeliza pessoas por ódio. Isso é crime do cristianismo joio. Né? Por ódio, por perseguição. Eu quero que você, eu lhe persigo para que você termine se tornando cristão. Para atender violências e ganhos financeiros. Eu estava ouvindo recentemente e, pelos argumentos, aquilo tem a verdade. Por que as igrejas não queriam fechar os templos? Né? Por que as igrejas não queriam fechar os templos quando a orientação era que fechasse? Por que preferiram desobedecer à ordem geral, à ordem civil, à ordem do país, desobedecendo inclusive a Bíblia? Porque a Bíblia diz que devemos atender a toda a autoridade. Mas por que não queriam fechar? Porque precisavam da entrada de dízimos. Não era para agradar a Deus. É para que o dízimo, o número de valores financeiros não diminuíssem. Isso quer dizer que a gente diz que acredita em Deus, confia em Deus, mas não confiamos. Não confiamos. Né? Não confiamos que Deus poderia multiplicar, abençoar o pouco que entrasse. Não, Deus não abençoa. É preciso desobedecer, encher todo mundo de doença, encher todo mundo de Covid, mas não pode deixar de cultuar, não pode deixar de realizar o culto a Deus. Entendeu? Então é isso. Né? Por vaidade, por ódios, perseguição, atendendo a violências e ganhos financeiros. Então, não é para agradar a Deus. O cristianismo joio, evangeliza, não é para agradar a Deus, não é por amor a Deus, e nem por amor às almas. É para atender a uma série de invirtudes, uma série de defeitos, né? Uma série de crimes que naturalmente esse cristianismo falso, esse cristianismo, né, joio, bode, precisa praticar. Tá bom? Então esse é o que a gente queria chamar a atenção hoje, não é? Como crime. Evangelizando por competição. Às vezes consigo mesmo e às vezes com outras religiões.